Hello everyone, aqui é Licínia do Ask Teacher Licínia e hoje eu vou explicar para vocês as diferenças de in spite of, despite, although and even though. So stay tuned, don't move and welcome to my channel. In spite of and despite. Os dois significam apesar de. A única diferença é que o in spite of tem que ter esse in e esse of, e o despite é sozinho, não tem nada. Although and even though significam embora. Então, a lógica dessas quatro palavrinhas, na verdade, é exatamente a mesma. O que vai mudar vai ser a estrutura, e é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. In spite of and despite sempre vêm seguidos ou de substantivo, ou pronome, this, that, what, etc. E se for um verbo que vem depois deles, tem que ter ing, porque eles são preposições. Então, sempre depois de uma preposição, verbo com ing. Mas não quer dizer gerúndio, tá, gente? Não é o verbo no gerúndio. For example, despite the rain, we had a great time. Então, apesar da chuva, a gente se divertiu. Or, in spite of the rain, we had a great time. Se quiser trocar pelo pronome, despite this, we had a great time. Apesar disso, a gente se divertiu. Se for verbo, despite studying very hard, he still didn't pass the test. Então, apesar de ter estudado muito, mesmo assim ele não passou. Ou, in spite of studying hard, he still didn't pass the test. A ordem do despite ou do in spite of numa frase não vai mudar muito, tá, gente? Não tem problema se mudar. Por exemplo, eu posso falar assim: despite the rough weather, they still went to the beach. Então, apesar do tempo, né, ruim, eles mesmo assim foram para a praia. Ou eu posso falar: they still went to the beach despite the rough weather. Então, eles ainda assim foram para a praia, apesar do tempo ruim. Although e even though, a estrutura muda. Eles precisam de um sujeito e um verbo. Então, você tem que fazer uma frase. Por exemplo, although it rained, we had a great time. Então, embora tenha chovido, a gente se divertiu. A ordem também não faz diferença, tá, gente? Vocês podem falar também. We had a great time, although it rained. Então, mesmo significado, só mudou a ordem. Even though, mesma coisa. A diferença é que o even though, ele tem um sentido um pouquinho mais forte, talvez. Mas é a mesma coisa. É mais para dar ênfase. Even though it rained, we had a great time. Então, mesmo tendo chovido, ainda assim a gente se divertiu. Um detalhe quando a gente usa in spite of and despite, seguidos de the fact that. Esse the fact that significa o fato de. Aí, quando for seguido por isso, a gente acrescenta um sujeito e um verbo. Aí sim, só depois dessa frase. The fact that. For example, despite the fact that he studied hard, he still didn't pass the test. Então, apesar do fato dele ter estudado muito, mesmo assim ele não passou. Ou, in spite of the fact that it rained, we had a great time. Então, apesar do fato de ter chovido, a gente se divertiu. Então, somente quando tem o the fact that depois que você pode usar sujeito e verbo. Um exemplo agora para vocês verem com uma única frase, só que usando although, even though, despite or in spite of, para vocês verem a diferença na estrutura. For example, although he is a millionaire, he lives in a very small apartment. Então, embora ele seja um milionário, ele mora num apartamento bem pequeno. Or, even though he is a millionaire, he lives in a very small apartment. Se eu trocar por despite or in spite of, eu tenho que colocar o verbo no gerúndio. Então, eu vou falar assim: despite being a millionaire, he lives in a very small apartment. Então, apesar dele ser milionário, ele mora num apartamento pequeno. Or, in spite of being a millionaire, he lives in a very small apartment. Mais um exemplo para vocês verem. Although the traffic was heavy,
he got there on time. Então, apesar do trânsito, né? O trânsito está pesado, ele chegou lá a tempo. Or, despite the heavy traffic, he got there on time. Então, apesar do trânsito, ele chegou lá a tempo. E esses vocês podem trocar também por even though the traffic was heavy, he got there on time. Or, in spite of the heavy traffic, he got there on time. That's all, guys. É isso por hoje. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa um like pra mim. Se vocês tiverem dúvidas ainda, pode escrever nos comentários, que eu respondo pra vocês, ok? And I hope to see you in the next video. Bye. Have a great one.